Não vou precisar de cenário bonito para te ensinar isso aqui não. Até fiquei procrastinando durante um tempo onde eu iria gravar para falar a respeito, mas o mais importante é o conteúdo, lei da atração. Mas não é aquela lei da atração que você pensa, vou ter um carro e pum, o carro aparece. Existe um negócio, uma situação, uma paradinha, algo que você precisa fazer para que a lei da atração realmente funcione. E eu posso garantir para você, ela funciona. Só que ela funciona por meio de alguns mecanismos que eu trago aqui nesse canal explicando porque isso aconteceu comigo, acontece comigo. Eu acho muito legal as coisas que acontecem, a gente poder compartilhar. Eu acho muito legal você ensinar algo a alguém que possa gerar frutos e efeitos naquela pessoa. E é isso que eu quero compartilhar aqui contigo. Quando eu comecei a ter contato com a lei da atração, eu pensava que era só você pensar em algo, aquilo já se manifestava. Como se fosse uma materialização, sabe? Aquela coisa ali de Harry Potter, de magia, de desenho animado, que você vai lá com a varinha e bum, aquela magia acontece. Pois é, só que as coisas de fato não são dessa forma. E não significa que, por serem assim, que a lei da atração não funciona. É aí que muita gente acaba deixando de lado e desiste disso. Por que deixa de lado? Quando eu li o livro O Segredo, isso em 2006, há muito tempo, eu pensava dessa forma. Não sei se é assim que você pensa também, né? Eu pensava assim, eu vou pensar em algo e aquilo vai se materializar. Só que não. Porém, o que você aprende, né? Pense, fique pensando o tempo todo, fique materializando o tempo todo, e aí você pensa ali 5 minutos, depois você passa o resto do seu dia não pensando mais naquilo, e aí você desanima porque você fala que o negócio não existe. Mas qual que é a grande sacada aqui a respeito da questão da lei da atração? É porque a lei da atração, ela cria, quando você começa a pensar nela de forma repetida, quando você tem algo, você quer algo para você, você tem que ficar pensando nisso de forma repetida. Então, claro que você precisa se lembrar disso. E aí se lembrar com mensagens no telefone para você mesmo, com escritas na parede, no box do banheiro, mensagens que você programa, e-mails que você programa para você receber, para que você possa se lembrar daquilo que você quer. Então são mecanismos que vão fazer você ficar pensando naquilo que você quer durante vários momentos do seu dia, e aí é um trabalho contínuo, processual, gradativo, porque quando você tá pensando naquilo em vários momentos do seu dia, você acaba deixando de lado, você acaba deixando de fazer coisas que atrapalhariam o seu acesso até aquele objeto, aquele sonho que você queria. Vou pegar como exemplo aqui um carro, uma casa. Você quer um carro. E aí você mentaliza que você quer o carro. Beleza, eu quero o carro, quero o carro. Ok. Daqui 5 minutos vem um problema, você esquece que você quer o carro. Aí você começa a reclamar. Você começa a olhar as coisas de uma forma negativa. Minha vida é ruim, minha vida é horrível. E aí, ou seja, você reduz tua vibração ali, eu não vou entrar nessa de vibração, que também é importante, mas reduz tua vibração, mas tira o teu foco, o teu pensamento do carro. Então, quando você vai trabalhar, você não está indo trabalhar pensando no seu carro, você está indo pensando, você vai trabalhar pensando naquele problema. Tá? O que acontece? Quando você deixa de pensar no carro e você vai pensar no problema, às vezes o problema é pagar um boleto, o problema é resolver algo na escola do teu filho, da tua filha, às vezes o problema é algo que envolve dinheiro, então você está ali focado naquela escassez e você se esquece do teu sonho que é o carro. Ou seja, você para de pensar nele. Acontece que a nossa mente, quando a gente pensa em algo, ela gera um sentimento. Então o sentimento, se ele for positivo, ele é massa, ele é legal para o nosso corpo, porque tem ali uma série de substâncias que desenvolvem no nosso corpo, que derramam ali no nosso cérebro, porque a nossa mente pensou, logo nós temos um sentimento por conta de mais serotonina, por conta de mais dopamina, e acontece também o contrário, tá? Se o sentimento for negativo, você vai ter mais cortisol, você vai ter mais situações ali, adrenalina, situações que não são legais, e onde que isso reflete? É aí que vem o grande segredo da lei da atração. Isso vai refletir no seu comportamento. Então pensa aqui comigo, você teve um pensamento de abundância, de dinheiro, algo que você quer, o teu carro que você quer comprar. Imagina você no teu carro, que é o que a lei da atração ensina, né? Se imagine lá dentro, dirigindo, vendo a paisagem, vendo as coisas e tal. É legal. Aquilo gera em você um sentimento de paz, um sentimento de conquista, né? E aí o que vai acontecer com isso? Você pensando mais vezes nisso, você vai ter mais descarga de serotonina no teu cérebro. E isso vai trazer para você um sentimento que é uma sensação, na verdade, de mais paz, de mais tranquilidade, de mais confiança. Você vai ser uma pessoa mais feliz no dia a dia. Sendo pessoa mais feliz, tendo mais calma, mais tranquilidade, você passa por todos os problemas e dificuldades que normalmente uma pessoa teria e você teria. Só que você passa por isso não se desesperando. Você passa por isso de uma forma calma. Na prática é isso, de uma forma calma, de uma forma mais tranquila, porque você tem um objetivo, você tem um propósito muito maior para você cumprir quando você tem clareza desse propósito, tá? Beleza, então vamos lá.
Pensei de forma positiva, imaginei meu carro, eu tenho um comportamento. Qual que vai ser esse comportamento? Os meus comportamentos, quando eu estou bem, quando eu estou feliz, eles envolvem realmente um momento de sorriso, né? Ou de repente conversar de uma forma mais calma, mais tranquila, é você falar com alguém que você antes não queria falar porque você estava preocupado e agora você tem disposição para falar, você não fica mais naquela letargia, naquela situação de deixar para depois, de empurrar, você perde, né? Você elimina um pouco ali da procrastinação. Então pensar de forma positiva gera em você um certo comportamento, porque você tem um sentimento, então pensou de forma positiva, gera um sentimento, depois um comportamento e esse comportamento leva você ao resultado. Ou seja, o comportamento de conversar faz com que você de repente feche bons negócios. Esses bons negócios vão fazer com que você tenha o dinheiro para comprar o teu carro. Entende como a lógica funciona? Se eu tenho um desejo, se eu tenho um pensamento por conta desse desejo, eu vou ter um sentimento. O sentimento vai fazer com que eu tenha comportamentos diferentes e esses comportamentos me geram um resultado. Então não é materialização. Outra coisa aqui que acontece que é o do contrário, para você começar a se perceber. Começa a se perceber em relação a isso. Eu faço isso, aplico isso todo dia. Eu tenho outro canal onde eu falo de negócios. Eu mesmo utilizo isso todo santo dia na minha vida e é prática, leva tempo para você poder pegar. Eu levei muito tempo para ir aprendendo isso, tá? Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão de ser uma pessoa mais positiva. Eu era uma pessoa que reclamava, eu era uma pessoa que no trânsito eu brigava, eu era uma pessoa que falava alto com as pessoas, eu era uma pessoa que não conseguia parar para ouvir os outros. Eu queria ter a razão, eu queria coordenar tudo. E não é assim que as coisas funcionam. Depois de um certo tempo de maturidade a gente aprende um pouco disso. Mas aí qual que é o grande problema? Quando você está com um problema gigante, quando você tem pensamentos negativos, não adianta você ter pensamento positivo da lei da atração, imaginar o que você quer, mas você está com um grande problema que você não consegue controlar ele. Então você imaginou o teu carro. Ah, eu quero ter um carro. Legal, tá lá, fecha os olhos, dirige, igual a galera aí fala, ensina para fazer, beleza, tem exercício, ok, são válidos. Mas quando você faz isso, você fica 5 minutos mentalizando, depois desses 5 minutos, você vai para a vida real. Quando você vai para a vida real, que você lida com um problema sério, você esquece daquele teu objetivo. Então você vai para a vida real, você tem um boleto para pagar, você tem alguém que bate no teu carro, você está no trânsito, alguém te fecha, você tem teu filho que machuca, você tem que ir para o hospital, para a escola, você tem um rompimento de um relacionamento. Comigo aconteceu isso, foi bem traumático em várias situações. Onde que mora o grande segredo disso? É você entender como que as coisas funcionam. Porque quando você entende como as coisas funcionam, a lei da atração ela passa a funcionar a teu favor. Então, se eu entendo que pensar positivo me gera um sentimento positivo, que altera o meu comportamento faz com que eu faça mais dinheiro para alcançar aquilo que eu quero, se for bem material, se for de repente sentimento da mesma forma, tá? Explico isso em outro vídeo aqui. Mas quando eu tenho um sentimento ruim, negativo, esse sentimento ele vai me trazer um comportamento pior. Esse comportamento vai fazer com que eu fique com medo, vai fazer com que eu procrastine, vai fazer com que eu deixe aquela tarefa que eu preciso fazer para depois. É aquela tarefa que vai me trazer o resultado financeiro que eu estou buscando para comprar o meu carro. Vamos em lógica aqui, passo a passo para você entender melhor. Você fez a tua mentalização, fez ali, pensou positivamente, meu pensamento positivo, 5 minutos depois você sai, você vai ao mercado. Ali alguém bate no teu carro. Qual que é a tua primeira reação? Normalmente as pessoas vão sair, vão brigar, vão preocupar. Que agora, o que eu vou fazer? Se tem seguro legal, se não tem, desespera. Às vezes xinga, às vezes desce do carro para brigar com alguém. Quando você está fazendo aquilo, você está lidando com as suas emoções de uma forma muito negativa. É claro que a gente tem emoções. Óbvio, isso aqui a gente não perde. Só que quando você gera essa emoção ruim em você teve o quê? Um pensamento ruim. E agora, o que eu vou fazer? Eu preciso de seguro, eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Será que essa pessoa tem seguro? Não tem. Esse pensamento gera em você um sentimento de angústia, de ansiedade, de estresse. O seu comportamento vai ser brigar muitas vezes com a pessoa que está na frente. Homem, então, brigar quando é mulher, é ridículo isso, né? Independente da situação, no trânsito, mas por quê? Porque você tem crenças. Essas crenças fazem com que você traga ali algumas situações do seu cotidiano, do seu dia a dia de forma negativa, isso intenciona mais ainda. Gera mais intenção ainda naquela ação, o que é mais ruim, né? Porque daí você acaba vibrando, o que é bem ruim, né? Não mais ruim, é que você acaba vibrando numa frequência muito baixa. Beleza. Quando acontece, ter um acidente como esse, qual que é o comportamento, né, que a gente tem que ter para resolver as coisas? Calma, paciência. Por quê?
Não vai adiantar, você não vai bater na pessoa. Só que a gente tem isso, normalmente? Não, porque nós não fomos acostumados dessa forma. Então, é você treinar a tua mente e imaginar, caso algo ruim aconteça, como que eu devo agir. E aí eu te digo uma coisa. Quando algo ruim acontecer, quando algo, alguma situação, às vezes mínima que seja, um carro te fecha, a questão é entender o porquê que isso aconteceu. Você não controla os outros. Você não sabe por que aquela pessoa bateu em você. Você não sabe por que aquele cara, aquela mulher te fechou. Às vezes ela tá saindo de um velório, às vezes terminou um relacionamento, às vezes ela passou por um problema traumático na vida, às vezes saiu de uma sessão de quimioterapia, saiu de um resultado, de um exame que ela acabou de receber, um exame que fala que ela vai morrer dali a pouco. Você não tem controle sobre a reação dos outros, mas você tem controle sobre a tua reação. Quando você treina a tua mente para entender que as coisas vão acontecer de fato, dentro da perspectiva, a gente pode sofrer situações ruins, negativas, porque todo mundo passa por isso. Então, ao acontecer, né, quando algo acontecer, você começa a encarar aquilo de uma forma mais natural. Bateu no teu carro? Poxa, não é legal. E agora, o que eu vou fazer? Não sei, mas respira fundo, vai lá e conversa com a pessoa. Às vezes a pessoa tá até calma, mas você deixa ela mais nervosa e quando ela tá nervosa, aí que ela não consegue resolver nada, tudo fica pior. Dois nervosos, imagina. Mas quando você sai ali do carro, e pensando, poxa, talvez aquela pessoa esteja passando por um problema, talvez foi Deus que fizesse com que houvesse essa pequena colisão para que eu não tivesse um acidente mais forte lá na frente, um atraso que vem para poder dar passos avançados na vida, enfim, alguma coisa pode acontecer. Quando você sai do teu carro, que você olha para aquilo, que você se imagina ali calmo, né? Ou seja, pensamento gera um comportamento. Então esse comportamento de calma vai fazer com que você tenha mais clareza em relação às situações que estão acontecendo. Tendo essa clareza em relação à situação que está acontecendo, você resolve mais rápido. Resolvendo mais rápido, de forma mais calma, você não ocupa o teu tempo que você precisaria dele para poder fazer mais dinheiro para alcançar aquele carro que você tanto deseja. Para alcançar aquela casa que você tanto deseja. Ou seja, lei da atração não é você mentalizar apenas ali a questão e isso aparecer na tua frente. Tem a ver com os pequenos atos que você faz no dia a dia. E um desses pequenos atos significa você se conhecer, você agir de uma forma mais calma, mais tranquila, para que as coisas aconteçam. Eu desejei muito um mega apartamento, eu conquistei. Desejei muito uma fábrica, eu conquistei. Desejei muito lojas, eu conquistei. Desejei muito casas, eu conquistei. Desejei muito morar na praia, eu conquistei. E é justamente por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo pra você, porque eu tava caminhando na praia, olhando e falando, caramba, eu quis tanto ter uma casa na praia, poder morar na praia. Eu preciso compartilhar isso aqui com as pessoas. Como que foi que eu fiz? E aí, como que eu fiz? Isso que eu tô te falando. Por isso que eu tô compartilhando aqui contigo. A lei da atração funciona, mas não é mágica. É importante entender isso. É preciso entender como ela funciona para que você possa realmente começar nesse processo de vibração e fazer com que a tua vida ela aconteça, desde que você faça com que ela aconteça, tomando decisões. Então, decisão faz você ter pensamentos. Aí você já entendeu a lógica. Se eu tomo a decisão de ser feliz e foco naquilo, eu vou ter pensamentos que vão me gerar sentimentos, sentimentos que geram comportamentos, comportamentos que me geram resultados. Dessa forma que uma decisão realmente funciona e funciona de verdade. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, já encaminhe ele para algumas pessoas que precisam ouvir esta mensagem aqui. Ótimo dia.